na última rodada do Campeonato Brasileiro. Falando do Atlético primeiro, com o resultado do Red Bull Bragantino ontem. O Atlético que, no início do campeonato, era apontado como, até por muita gente, favorito ao título, pelo elenco que estava ali e tal. Muita gente tinha expectativa boa desse elenco do Atlético, ou brigar pela Libertadores. E chega na última rodada, Everton brigando contra o rebaixamento. E aí, é uma soma de fatores que deixa o Atlético sofrer nessa última rodada. Vou começar com um que tem me incomodado nos últimos anos. O distanciamento do Atlético com o povo. O Atlético, hoje, a gente frequentando o estádio para trabalhar, a gente andando, nos bastidores também. O Atlético se distanciou da sua torcida, Everton. O Atlético que foi sempre próximo, né? Aquele torcedor, povão, vamos, Galo. E a gente repara nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, de 22 para cá, enfim, um distanciamento muito grande, um Atlético elitizado. E dentro de campo, é um Atlético muito bagunçado também. Mudanças constantes de treinadores. Um time que apostou tudo nos torneios mata-mata, foi uma aposta, uma estratégia, mas você nunca pode abandonar um Campeonato Brasileiro sem fazer aquele número mágico de 45 pontos. Se você quer deixar de lado o Campeonato Brasileiro, você nunca pode abandonar sem fazer essa pontuação mágica. O Atlético entra na última rodada, brigando contra o rebaixamento, e assim, sem querer ser pessimista ou para muita gente otimista, eu diria, Everton, que o Atlético não ganha do Atlético Paranaense domingo. Quê? O Atlético vai depender de Fluminense e Palmeiras para não cair no domingo. Ou até mesmo de uma malinha pro Criciúma lá. Aqui. Enfim, o Atlético nos bastidores está derrotado. O Atlético, inclusive a cirurgia do Paulinho foi antecipada porque o Atlético pensou que já estava livre de tudo. Isso. O Gabriel Milito foi demitido porque o Atlético pensou que estava livre de tudo e não está livre. Luciano, você fala isso, eu entendo perfeitamente essa análise sua quando você fala o Atlético não ganha do Atlético Paranaense no domingo. E eu entendo o motivo que você fala isso, principalmente depois de ver um jogo contra o Vasco. Eu falo que o jogo contra o Vasco parecia um time fantasma, jogando contra uma equipe que queria algo que era o Vasco. O Atlético era um nada, era um time disperso, era um time emocionalmente abatido, destruído. Não trocava 3 passes. Isso. Hoje, olhando para os times que estão na disputa contra o rebaixamento, eu vejo o Atlético emocionalmente o mais pressionado de todos. Eu vejo um Atlético que era o time que jogou a final da Copa do Brasil, o time que jogou a final da Libertadores, agora caiu no colo dele a luta contra o rebaixamento. A gestão não esperava isso, os próprios torcedores não esperavam isso, e a realidade hoje é essa. Eu posso rapidamente, André, pessoal que está escutando a gente aí em cima, pedir para colocar aqui ao lado a tabela de pontuação dos últimos 10 jogos. Por que eu peço os últimos 10 jogos? Porque os últimos 10 jogos mostram o momento de cada time. O que está acontecendo com os times no momento. Repare lá, ó, na última colocação, o Atlético. O Atlético tem 5 pontos. 5 pontos. Nos últimos 10 jogos, o Atlético tem 5 pontos. E isso é muito grave. Nos últimos 30 pontos disputados, o Atlético fez 5. E isso é uma preocupação. O Fabrício foi muito perspicaz, né? O Fabrício é o pessoal que cuida da nossa questão de áudio. E foi muito bem em colocar esse vídeo. Porque pro torcedor do Atlético, esse áudio, né? Esse áudio. Porque nos últimos 2 meses, o torcedor do Atlético viveu a força do Atlético. Muito forte, chegando nas decisões, poderia ter ganho, poderia ter ficado com uma das taças, não ficou. E agora a realidade é essa. O time que se achava que era muito forte, hoje não tem mental e preocupa sim os torcedores do Atlético para o jogo de domingo, de não conseguir fazer os pontos os pontos que necessita para se permanecer na Série A. Tem responsabilidade de todo mundo, a gente já falou isso. Sim. Mas quanta covardia deixar o clube na mão para a última rodada, né?
querer ir embora antes dessa data. Não, peraí. Você tá falando do Milito? Tô falando dele. O Milito foi demitido. Sério que eu tô falando. Você tem muita informação e você sabe que o Milito foi demitido. Ele não pediu demissão. Você sabe disso. Ele queria sair. Disso. Não, como um acordo aí, ele queria sair. Tá, e a multa, né? Thiago, o Milito Tanto que ele não vai nem receber a multa. O Milito foi demitido pelo Atlético. Tanto que ele não vai nem receber a multa. O acordo é isso aí. O Atlético abandonou a última rodada. O Atlético que não pensou, como o Luciano trouxe aqui, abandonou. O Atlético que não pensou cirurgia do Paulinho, que um isso exemplo. estaria acontecendo. O Atlético demite o Milito e coloca o Eu Paulinho. achava que ele só tinha problema. Agora você vê aqui Pra na mim, última não. rodada pedir pra ele dirigir o time? Pra mim, não. Então o que você tá reclamando, Eu só rapaz? tô dizendo que ele foi covarde. Ele foi covarde. Foi demissão. Foi demissão. Se acontece o pior com o Atlético, Só ele foi covarde, ele tira a carinha dele dali. Só ele Então os foi covarde. Aí jogadores ele não estão tem de boa, responsabilidade né? nenhuma. Mas esse elenco aí tá de boa, né? Esse elenco tá de boa, Ele tira né? a carinha dele dali. A direção tá de boa, né? Se acontece o pior, Até agora eu já não disse disse que culpado. todos têm responsabilidade. Não, você acabou de Ele falar tem que ele que responsabilidade, pipocou. a diretoria tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade. Mas a verdade ele foi covarde sim. Porque ele e pensou é o responsável pelo campeonato horroroso que o Atlético faz. Ele é o responsável. Se o Atlético... Não, peraí. O Atlético tem 44 pontos em 37 partidas. Ele O Atlético tem acabou de falar 44 todo pontos em mundo. 37 A diretoria que partidas. montou esse elenco Ele é o desequilibrado não tem principal responsabilidade? responsável pelo campeonato. A diretoria que montou o faz. elenco desequilibrado Ele tem não é 30 responsável? Cara, peraí, mas o Atlético tem um elenco desequilibrado é o suficiente para lutar contra o rebaixamento? Ele é um Não doce. é, não gagueja Ele é um porque não doce. é. Ele é O um Atlético doce. não tinha que lutar contra o Ele é um rebaixamento. doce. Mesmo com o elenco que ele Baixa a tem. bola. Mesmo com o elenco que ele tem, ele não tinha que lutar contra o rebaixamento. Peraí. O Atlético tinha que lutar entre os 8 só ouvi primeiros o Valu colocados. aqui. Passa pano mesmo pra Eu quero- diretoria. Ele é o principal Passa pano. responsável pelo que está acontecendo Não, hoje. não, você tá Passa poupando pano, os não. jogadores de A direção. diretoria e os Não, jogadores também não, são você não responsáveis. está colocando Mas as ele é o mesmas maior. proporções. Mas é claro que não, porque ele é o maior. Não está. Ele é o maior. Ele não joga. O time dele não consegue ganhar do Criciúma. Ele é um dos. O time dele não Ele é consegue ganhar do dos. Juventude. Não vem o time dizer. dele não ganha de ninguém, Não, cara. abandonou De ninguém. ele, foi demitido. O time dele não ganhou de ninguém. Esse papo de comum O time acordo dele não ganhou é de ninguém. só pra livrar da multa. O time dele não ganhou de Ele ninguém, foi demitido cara. do Atlético. Pelo amor de Deus, Valu, bicho. sinceramente, Valu, eu não consigo imaginar, eu vou embora. não consigo imaginar que um cara que chegou aqui e falou que o Milito era responsável por todas as merdas ocorridas na temporada, que esse cara tenha a capacidade de chegar aqui na última rodada e dizer que ele deveria estar aqui. Não, ele deveria estar aqui. Incoerente. Pô, você reclamou de tudo. Aí o cara vai ele disse que ele é embora. covarde. Ele não disse que ele queria Valu, estar aqui. Disse que ele é Valu, covarde. Diferente. você acha que tem sentido, ou tinha sentido, depois do que vinha acontecendo, a derrota para o Vasco, gente, com todo respeito ao Vasco, eu amo o Vasco, amo a torcida, amo o São Januário, e é de coração mesmo. Olha, eu posso dizer até que eu sou um torcedor do Vasco, eu sou apaixonado com o Vasco, mas olha, é muito ruim o time. O Atlético teve um momento do jogo, tomou totó do Vasco, cara. Totó do Vasco. Coutinho tava jogando nada, deitou e rolou. Deitou e rolou de novo. O que você pensa de tudo isso? Mas não deixa de me responder. Era melhor para o Atlético ainda contar com o Milito moribundo para essa última rodada? Boa tarde, HG. Boa tarde para os amigos. Primeiro que assim, né? Eu me sinto covarde por todos os empregadores que me demitiram algum dia, né? É o primeiro caso que a gente está vendo a covardia de alguém que foi demitido do cargo, né? Então, a partir de hoje, eu sou declarado também como um covarde aqui por todos os empregadores que já me demitiram em algum momento. Você está distorcendo, Valuzinho. Posso? Você está distorcendo o que eu disse, você tem direito de rebater, não? Não, tem um tempo, né? Acho que Não, tá eu não- distorcendo o que eu eu- disse. Diferente da vez, debateu pode ficar o que você tranquilo que eu vou te citar nominalmente quando eu me referir a você. Você está me citando. Não estou te citando. Eu chamei o ministro. Deixa ele falar, Pode tomar posse da palavra, O Thiago. programa é de O cara tá me debate, pô. citando. Pode ficar à vontade. O cara tá me Minha citando, senhora, é só daqui a reagir. 20 Ele falou minutos seu você me... nome, cara. Daqui a Fabrício, 20 minutos você me Fabrício, chama. microfone do Thiago. Daqui a Precisa 20 falar meu nome? Ó, Desliga tá o microfone do muito... Thiago. Eu Já vou tá usar desligado. um termo que Já tá você desligado. gosta de usar. Tá muito dodói, hein? Eu vou falar o seu... Não, tá muito dodói. Eu vou falar seu nome. Pode ficar tranquilo. Então, assim, HG, em meio a todo esse caos que o Atlético acabou instaurando, eu, de verdade, não consigo afirmar que seria melhor o Milito estar, ele não está. Eu não consigo. São muitas questões, muitos caminhos errados que o Atlético tomou. E o principal, né, o torcedor tem que entender que tudo o que aconteceu dentro do campo teve participação, sim, do Milito, mas ele não é o único responsável. Aí, você pode fazer um discurso para
esquentar, para aquecer o seu coração, para você ficar abraçado com a razão, de colocar somente a responsabilidade em uma pessoa. O Thiago Fernandes, agora sim, viu, Thiago? Quando eu, nas conversas informais, lá em... Não me falta. Eu estou te citando nominal. Você quer que eu vire para você? Se quiser, eu vou virar, então a câmera tem que nos focar. Tá desligado, Paulo, relaxa. O Thiago Fernandes, quando aconteceu o descenso do Cruzeiro em 2019, quando eu atribuía responsabilidade também ao Mano Menezes, que foi demitido ao longo do caminho, ele falava, não, a responsabilidade não foi do Mano, a responsabilidade foi do que fizeram. É curioso, anos depois o Atlético, para mim, não será rebaixado, mas o Atlético vive sim, vai viver esse momento na última rodada, ele prefere colocar uma cara e uma assinatura, Gabriel Milito. Mas ele tem. Mas sabe o que é? Não, ele tem. Exatamente. Tá desligado mas não tem todas. Agora, só para finalizar, a primeira... Não, ele tem também. É diferente. A principal, Thiago, é de uma diretoria que reproduz exatamente o seu comportamento aqui no programa. Tratando o Atlético em 2024 como se o Atlético fosse o Atlético de 2021. E não reconhecem que ao longo desses últimos anos, 22, 23 e 24, não fizeram um trabalho de renovação do elenco. Não fizeram um trabalho, não trouxeram as estrelas que prometeram para a torcida e pior, não trouxeram jogadores, às vezes mais baratos, mas com fome ainda de conquistarem alguma coisa profissionalmente, numa faixa de 23, 24 anos a 27 anos, não. Continuaram inflando uma situação que não foram capazes de alimentar. Mas é exatamente por isso aí, Thiago, que você está reproduzindo aqui esse comportamento de olhar para o Atlético em 2024 e achar que é o Atlético de 2021. Jogadores envelhecem, cavalos envelhecem, carros envelhecem, pessoal. O Atlético trabalha mal no futebol desde 2022. E isso tudo que o Atlético está passando tem uma grande lição. O Atlético precisa de entender que não vai viver as sombras de 2021, porque o Hulk está aqui, o Zarate, o Arana. Teve renovação? Teve. Chegaram o Paulinho, o Scarpa. Alguns jogadores não deram certo ainda, o caso do Bernard. Mas, para mim, a maior conta dessa parcela é exatamente da diretoria atleticana. É isso aí, torcedor atleticano. Imaginando que o pior aconteça no domingo, quem será o principal culpado de ter tornado um ano que parecia tudo perfeito para o Atlético, podendo ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil? O Atlético transformou esses títulos em apenas sonho. O Atlético ficou com o vice-campeonato das duas competições e no Campeonato Brasileiro, de uma colocação que estava tranquila ali entre o 8º, 9º e 10º lugar, o Atlético hoje ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro e com sério risco de acabar sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Seria um ano trágico, o pior ano do Atlético em competições do Campeonato Brasileiro com 20 clubes. Após ter tido aquele primeiro rebaixamento, que foi considerado aí o pior ano, esse agora está com o desempenho no Campeonato Brasileiro pior do que aquela campanha. E se o Atlético não pontuar contra o Atlético Paranaense, será uma campanha terrivelmente melancólica para o Galo. Então, quem foi o grande culpado? Foi a diretoria, foi o Milito por ter feito um planejamento ruim para as duas finais e ter esquecido o Campeonato Brasileiro. São os jogadores que são culpados. Quem é o principal culpado de ter transformado em pesadelo um ano que poderia ser perfeito para o Atlético? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo. Compartilhe o vídeo também para mais atleticano opinar sobre essa situação. Para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Batemos a meta dos 15 mil inscritos aqui no canal e agora vamos buscar os 20 mil inscritos. Se inscreve aí e dá aquela moral pra gente. Valeu!